Bom dia! Hoje, 8 de janeiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Todos os dias assim, vídeos com explanações, com comentários de várias pessoas que assistem a meus vídeos em meu canal, obviamente. Vou trazer aqui a explanação feita pelo Edson Martins. O Edson Martins, quem acompanha aí meus vídeos já sabe, não é? Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, e possui um canal no YouTube com músicas. O título do canal Edson Batera. Muito bem, então vamos aqui a mais uma explanação. Ele escreve assim, entre aspas: nas últimas semanas andei muito no hospital visitando o meu irmão, devido à operação do coração a qual ele foi submetido. Lá no hospital só se escuta as pessoas falando em Deus. Conversei com outros pacientes e enfermeiras. Todos só falam em Deus. Inclusive, tem espaço reservado para descanso dos visitantes. E nesse espaço tem uma Bíblia aberta e mais dezenas de folhetos de tudo que é igreja. Só bobageiras escritas nesses folhetos. Cada um que eu lia era pior que o outro. Eu posso até entender que a Bíblia e os folhetos estejam ali, mas a verdade é que ninguém bota fé naquilo. É o que eu sempre digo, ao contrário dos cristãos. Na hora do apuro, é cada um por si e Deus para ninguém. Todos recorrem à ciência e depois, caso se curem, agradecem a Deus. Lamentável. Na verdade, não me espanto com isso. Já sou calejado nesse assunto. Eis aí a explanação de Edson Martins. Vamos aqui analisar. Vou abrir aqui a porta para a Frida sair, minha cachorrinha. Um momento aí. Já volto. Vá. Vá lá. Pronto. Frida está sempre aqui, a Frida. Muito bem, gente, então vamos lá. O Edson Martins, ele está com o irmão dele aí, o irmão dele se submeteu a uma cirurgia cardíaca no coração. E ele está ainda internado, o irmão dele. Ele é cristão, o irmão. O Edson é o único ateu da família, sempre foi ateu, desde quando estava no útero da mãezinha dele. Pois bem, o irmão do Edson, ele foi operado e está se recuperando ainda no hospital. Veja bem, o Edson até me mandou um vídeo do irmão dele acamado lá na cama antes da cirurgia. Me mandou um vídeo via e-mail. Mas veja aqui, hospital. O Edson diz aqui que lá no hospital só se vê lá o povo falando em Deus, lá no hospital, veja bem, ali, e todos falando, né, até mesmo médicos e enfermeiras, veja bem, e não só pacientes e visitantes, até mesmo enfermeiras e médicos ali. E lá no hospital, diz o Edson, que existe até um espaçozinho lá reservado para descanso dos visitantes. E no espaço lá, uma Bíblia aberta, veja aí, uma Bíblia aberta. E ao lado da Bíblia, ele diz ali, vários folhetos de igrejas evangélicas, vários folhetos, veja bem. Aí o Edson olhou ali alguns dos folhetos e disse que o que está escrito ali é só bobagem. É só coisa que não tem sentido algum nesses folhetos de igrejas evangélicas. Eu tenho muito aqui e já fiz muitos vídeos sobre esses folhetos aí, não é?
é como diz o Edson Martins, cada folheto evangélico, cada um pior que o outro. Só bobagens para enganar pessoas de mente fraca. Então veja, ele diz lá que a Bíblia está aberta e repleto de folhetos de igrejas evangélicas. Muito bem. E ele diz o quê? Aí ele olha aquilo ali, o povo todo falando em Deus, visitantes, pacientes, enfermeiras e até médicos. Veja, todo mundo ali falando em Deus. Folhetos ali de igrejas evangélicas. Uma Bíblia aberta. Então veja, vamos analisar isso aqui. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: hospital, veja bem, o irmão dele, com o coração com muitos problemas, passou por uma cirurgia. O irmão dele é cristão. O irmão dele, obviamente, orava todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que o curassem. Todos os dias ele orava. As orações dele, obviamente, não surtiram efeito, porque se as orações tivessem trazido algum efeito, obviamente ele não estaria internado em um hospital, estaria em casa, graças às orações. Só que não foi isso que aconteceu. Ele orava tanto que a língua dele ficou tão seca quanto a língua de um papagaio, orando e nada. Aí eu pergunto, hospital, o hospital é um órgão, eu pergunto, é um organismo religioso ou científico? Você aí que está assistindo ao vídeo nesse momento. Hospital, se cair num concurso assim, hospital é um estabelecimento, aí vem A, religioso, B, científico, o que você marcaria? Hospital. Com certeza, você que é um rapaz inteligente, uma moça inteligente, um homem inteligente, uma mulher inteligente, você com certeza marcaria a opção científico. Hospital é um estabelecimento científico. Trabalha-se com a ciência em hospital, não é isso? Ali, médicos formados, doutores na área do conhecimento da ciência, da medicina, não é? Medicamentos ali, medicamentos que levaram anos a fio para aparecerem, graças ao estudo do homem sobre os medicamentos, a eficácia dos remédios, etc. Então, hospital é um estabelecimento científico. Então, sou contra colocar religião dentro de hospitais. Não devia haver dentro de hospitais Bíblia, não devia haver uma Bíblia principalmente aberta, porque Bíblia aberta ela vai ficar com as páginas ressequidas, entendeu? Ressequidas. As páginas vão ficar amarrotadas. Bíblia, como qualquer livro, tem que ficar fechada a Bíblia e sempre aberta todos os dias para você ler e depois fechá-la. Quando for lê-la, abri-la. Quando parar de ler, feche a Bíblia, porque senão as páginas vão ficar ressequidas. Então não é bom deixar a Bíblia aberta. Então veja aqui, hospital é estabelecimento científico. Não devia haver Bíblia aberta aí. Se um paciente quer levar sua Bíblia para o hospital, tudo bem. Mas isso aí ser uma providência do próprio hospital, um espaço ali com a Bíblia aberta e folhetos evangélicos, isso aí não devia acontecer, mas acontece, infelizmente. Veja bem, pacientes doentes podem levar Bíblia, folhetos, mas isso aí não seria da iniciativa de hospitais.
Sou contra totalmente. E veja aí, de um lado você tem um hospital, ciência. Do outro você tem o quê? Bíblia e folhetos aí evangélicos. Religião. Religião. Você entendeu? E o pior, você vê aqui, enfermeiras e médicos, aí também recorrendo a Deus. Enfermeiras e médicos, veja bem, que são profissionais da ciência. Um médico pode ser um homem religioso? Pode, problema nenhum. Mas ele não deve levar isso para seu local de trabalho, porque ele trabalha com a ciência. A ciência não precisa de deuses. Enfermeiras, a mesma coisa. Enfermeira pode ter religião? Claro que pode. Só que não deve levar religião para seu trabalho. É preciso, gente, separar as coisas. Ciência é uma coisa, religião é outra coisa. Você não pode misturar. Você não pode misturar. Sabe por quê? Porque quando você mistura, você traz um desrespeito à própria ciência. E uma pessoa inteligente fica indignado com isso. O Edson Martins aqui, achou ridículo isso aí, Ele entende que isso aí, o pessoal faz isso, né? Mas ele critica isso aí também, A Bíblia em um hospital científico, em um estabelecimento científico. Não dá. Isso dói. E aí está a Bíblia aberta e mais folhetos evangélicos que não levam a nada. Esses folhetos evangélicos, repito, eu já mostrei muitos aí em meu canal. Os vídeos estão aí. Folhetos de igrejas evangélicas, inúmeros folhetos. Cada igreja mandando publicar folhetos e colocando ali para acesso das pessoas. As igrejas fazem isso, as igrejas evangélicas, porque elas são loucas por dinheiro. Elas não fazem isso aí de graça, não. Tanto é que em cada folheto, você tem ali no verso do folheto, na parte de trás ali, não é? Você tem o quê? Lá no verso do folheto. Você tem lá a igreja, o endereço da igreja, que mandou rodar folhetos com o telefone e tudo. Porque a igreja ela quer conseguir mais fiéis. Porque conseguindo mais fiéis, aí ela terá mais dízimos, mais ofertas e mais doações. Igreja alguma trabalha sem essa finalidade, você entendeu? Gasta dinheiro dos fiéis, rodando folhetos com dizeres que não tem sentido algum, e aí cada igreja coloca no folheto lá o endereço, o telefone, para receber fiéis. Tudo isso para ganhar dinheiro. Então é vergonhoso em um hospital, enfermeiras e médicos ali propagando crença religiosa. Isso é vergonhoso. Sou totalmente contra. Isso é vergonhoso. Eu também vejo, quando eu vou aqui a hospitais, acompanhar aqui pessoas, eu vejo também Bíblia ali nos hospitais Bíblias abertas ali direto nos hospitais. Só que médicos não leem, enfermeiras não leem, o porteiro do hospital não lê, os pacientes não leem também, levam a Bíblia, mas não querem nem saber da Bíblia, não leem. É um desrespeito e uma ignorância. Bíblia aberta. É só quem te vê. Isso é mais uma superstição. Bíblia aberta. Eu nasci numa família católica, não é? Cristã católica, não praticante, não é? Eu nasci desde o útero de minha mãe, eu ateu, desde o útero de minha mãezinha, lá em Sobral. Pois bem, lá em casa havia uma Bíblia aberta, uma Bíblia, com as páginas ressecadas, porque Bíblia aberta além de ser uma ignorância religiosa, porque não protege nada, além disso, é uma ignorância, a pessoa não conhece a ação do tempo sobre
sobre o papel. Então, a Bíblia aberta, veja, quando você vai a algum lugar e vê uma Bíblia aberta, cheia de poeira, terra, as páginas todas ressequidas, entendeu? Aquelas páginas enrugadas, porque Bíblia não foi para ficar aberta. Livro algum deve ficar aberto. Eu tenho livros aqui muito antigos, e bem conservados, porque eles ficam com as páginas fechadas, ou o livro fica fechado sempre. Eu abro quando vou ler. Então lá em casa havia também a Bíblia aberta lá em casa. Veja, minha mãe teve 19 filhos, 19. Eu sou o único ateu e o único da família que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia. Olha aí, o ateu é aquele que conhece a Bíblia. O ateu é aquele que teve interesse em ler a Bíblia. Eu. Então a Bíblia ficava aberta. Nenhum irmão meu, hoje são dois, um Imperatriz, 2 em Fortaleza, 3, né? E um em Sobral, 4. E comigo 5. São 5 pessoas hoje, né? 2, 3, 4, 5. Pronto, da família hoje, 5. De 19 filhos, apenas 5 vivos aí. 5. Pois bem, nenhum irmão meu, nunca leu a Bíblia, nunca leu. Se você perguntar a um, e são católicos, né? Se você perguntar a um deles qual é o primeiro livro da Bíblia, eles não sabem. Eles não sabem, mas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E na casa de cada um desses irmãos, na casa de cada um, a Bíblia é aberta. E eles não leem a Bíblia. Você entendeu? Isso é ignorância, isso é superstição. A Bíblia aberta não serve para nada. E aqui está. Aí vamos lá. O irmão do Edson, ele é cristão. Orou bastante a Deus e a Jesus. Ele acreditou aqui nas palavras jogadas lá para Jesus. Jesus dizendo sempre nos 4 evangelhos. E aí temos em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus dizendo assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E o irmão do Edson pedia, acreditava nisso aí, o irmão do Edson. E cadê? Cadê o resultado das orações? Nenhum. Em Tiago, no Novo Testamento, em Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito assim: existe algum doente aí entre vós? Chame os presbíteros, e eles farão oração com óleo, e o Senhor levantará o enfermo. Viu aí? Está lá no Novo Testamento. Aí um cristão acredita naquilo, aí está doente, aí chama os presbíteros, pastores, chama padres? Não chama. Por quê, hein? Porque uma pessoa, quando está doente em casa, uma crise aí vamos dizer, de um cálculo renal, que é uma dor insuportável, cálculo renal, uma dor muito forte. Aí veja, um evangélico dentro de casa aí, cristão, que ora, não resolve nada, aí piora, a dor piora. Aí ele não vai chamar um pastor para curá-lo, porque ele sabe que não vai curar. Ele não vai chamar um padre para curá-lo, porque ele sabe que não será curado por um padre. Então, aquilo que está em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, aquilo ali não tem sentido algum. A pessoa doente, em vez de chamar um médico e ir a um hospital, fica em casa e chama um padre, um pastor. Ninguém faz isso. Os próprios cristãos não colocam fé no que está na própria Bíblia. Adoecem, veja, um cristão adoece, fanático, adoece, ora e não resolve nada e acaba se humilhando, acaba indo para um hospital. Viu aí? Ou seja, elogia sua religião, sua crença,
Mas na hora do aperto, como diz aqui o Edson Martins, na hora do aperto, aqui, eles já correm para o hospital. Não tem jeito, ó. É o que ele diz, sempre ele diz assim, ó. Na hora do pega para capar, eles recorrem à ciência, entendeu? Eles se humilham, vão à procura de hospitais. Olha aí. Por quê? Porque as orações não tiveram efeito algum. E jamais alguém doente em casa vai chamar um presbítero para fazer oração, para nada, porque aí vai morrer logo. É simples você entender que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E aqui está o grande Edson Martins com mais um exemplo. O irmão dele, com problemas cardíacos, problemas no coração, não aguentou o cansaço, a respiração difícil, a falta de energia para caminhar, até para se levantar da cama, ele fraco, não aguentou. Ele não chamou o pastor da igreja dele, jamais, porque ele sabe que se chamar, de acordo com o que está no Novo Testamento, não vai resolver. Aí ele foi, o irmão dele está no lugar certo, em um hospital, está no lugar, no estabelecimento científico. É isso aí. É isso aí. É sempre assim. Na hora do aperto, ninguém procura oração. Na hora do aperto, todos procuram a ciência. Que bom, não é? Que bom. Obrigado aí ao grande Edson Martins. Valeu!